algemas foram quebradas. Nada te prende mais. Nada te segura mais. Porque você é livre. Cante mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui. Enquanto você louva, Ele te renova. Enquanto você louva, Ele te enche. Enquanto você louva, Ele te cura. Enquanto você louva, Ele te liberta. Levante a mão, toda a igreja. Cante, cante, cante. Vai, vai, vai. Adore o Senhor. Eu sou livre. Você é livre. Adolescentes são livres. Adolescente é livre. Você pode adorar. Ninguém pode te acusar. Ninguém pode lhe acusar. A última vez. Eu sou livre. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que fizeste, por tudo que és. Obrigado por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia. Nada, nada é além do Senhor. Quem pode abrir a boca e adorar? Vou perguntar de novo. Quem pode exaltar ao Senhor? Eu vou separar 60 segundos no relógio dos homens para você adorar. Pastor, o que eu faço? Fala alguma coisa para ele. Pastor, não sei como fazer. Diga que ele é lindo, diga que ele é maravilhoso. Diga que não há outro Deus semelhante a ele. Pastor, estou sem graça. Quebra essa graça agora e começa a adorar. Diga Deus, tu és bendito. Diga aleluia, diga glória. Diga que ele é lindo. Adore, adore, adore. Aleluia. Maravilha. Paz do Senhor descem. Paz do Senhor descem. Quem está feliz com Jesus? Eu também, que maravilha. Vamos aproveitar o embalo dessa atmosfera. Vamos ler a palavra do Senhor. Isso, já lê a palavra no fogo, já vamos fazer a leitura no fogo, porque o céu está aberto sobre nós. Alguém disse uma vez que depois que Deus abre o céu sobre a tua vida, já não é mais com Deus. Porque Ele já te deu a graça, te deu o livramento, te deu a oportunidade de estar na presença dEle. Ele já te deu saúde, Ele tem te mantido de pé e ainda bota você na casa dEle, abre os céus e abençoa a tua vida. Deus está dizendo, agora não é mais comigo, a minha parte já eu fiz, agora faça a sua parte. Tome posse do teu milagre, creia, acredite, porque agora é com você, não é mais comigo. Pega a sua Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Versículo de número Mateus 8. Tá ótimo, Lizinho, o som tá um espetáculo. Mateus capítulo de número 8, versículo. Deixa eu ver qual versículo que nós vamos ler aqui. Sei que você já achou Mateus 8. Sei que você já achou, porque é uma igreja que preza pela palavra. Nós vamos ler somente o versículo de número 8, por favor. Mateus capítulo 8, versículo de número 8. Olha o que o centurião vai dizer para Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo 5. Eu ia ler o versículo 8, mas não dá para ler, né? A Decem é uma igreja que não tem pressa, né, em deixar Deus operar. Algumas igrejas a gente vai por aí pregar. Tem igreja que eu vou dar 10 minutos, meu irmão, 10 minutos. 10 minutos é igual aquele Faustão, se vira nos 30 e se vira nos 10, né? Mas Deus é bom, Deus opera independente do tempo, mas aqui não tem isso, né? O pastor Daniel dá total liberdade para pregar. E a Decem aqui, se deixar, a gente fica até meia-noite aqui, irmãos. Aleluia! Não, tá muito silêncio aqui. Se deixar, a gente fica aqui até 1h da manhã, irmãos. Aleluia! É brincadeira. 9h, 9 e pouquinho a gente está terminando. Não, 8 e... Daqui a pouquinho a gente está terminando.
Vamos ler o versículo de número 5, Mateus 8, verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. E ele chegou como, igreja? Rogando-lhe. Versículo 6. E dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa enfermo, paralítico e violentamente atormentado. Grifar aqui o versículo 6 é importante. O meu criado. Ele está indo a Cristo a pedir por um criado, tá? Versículo 7, olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe disse, a igreja lê em alto e bom som. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Que lindo, vou perguntar de novo. E Jesus lhe disse o quê? Eu irei curá-lo em saúde. Você crê que Jesus está fazendo isso na sua vida? Versículo 8, e o centurião respondendo disse, isso aqui é terrível: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, debaixo da minha autoridade. Digo a esse vai, ele vai, digo a aquele vem, ele vem. E o meu criado faz isso e ele faz isso. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam. Toda a igreja lê o resto, 1, 2, 3. Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tome seu assento. Eu irei curá-lo, é verdade. Meus irmãos, me dê alguns minutos da sua atenção. Eu quero compartilhar de uma palavra que está aqui na leitura que nós fizemos agora. Mateus capítulo de número 8 vai ser o início efetivo do ministério de Cristo, onde ele sai para executar os serviços do reino. Ele vai começar efetivamente em Mateus capítulo de número 8, pastor. Porque se você pegar os capítulos que antecedem Mateus os capítulos que antecedem o capítulo 8, eram capítulos de preparações. Capítulo 1, genealogia de Cristo. Capítulo 2, nascimento de Cristo. Capítulo 3, batismo de Cristo. Capítulo 4, tentação de Cristo. Capítulo 5, 6, 7, o sermão da montanha proferido por Cristo. Mateus capítulo 8, então, ele inicia. Ele sai dessa atmosfera de preparação e parte para com os homens, para pregar, para realizar os seus milagres, para efetivar os serviços do reino. E agora, quando ele desce da montanha, que ele acaba de pregar o sermão da montanha, duas pessoas vão se aproximar dele. Duas pessoas. A primeira é um leproso. Nós não lemos para ganharmos tempo, porque essa mensagem, o ensinamento dela está no contexto do centurião. Mas os 4 primeiros versículos do capítulo de número 8 trata-se de um leproso que se aproxima de Cristo e pede para que Jesus o purifique. E a segunda pessoa que se aproxima de Jesus é esse centurião, que nós temos muita coisa para aprender com ele. E essas duas pessoas que já vão se aproximar de Jesus, Cândido, ela já vai nos chamar a atenção para algo muito interessante aqui. Porque são duas pessoas com uma diferença social gritante. Primeiro, um leproso que se aproxima de Jesus. E logo em seguida, um centurião. O primeiro é alguém que está enfermo, que padece de uma enfermidade mortal, a lepra. O segundo é alguém que está em plena normalidade das suas faculdades físicas, o centurião. O primeiro é alguém pobre, porque a lepra removia a pessoa do convívio social. Ele era retirado da vida social comum e era levado para o leprosário, e ele não podia mais exercer a vida civil comum junto com as pessoas, então logo ele ficava pobre. O segundo não, já era alguém que tinha, desfrutava de um bem, era um centurião, alguém que tinha um bom salário, alguém que desfrutava de um patrimônio considerável. O primeiro era alguém pobre, porque o leproso era uma pessoa moribunda, que passava pelas ruas, não tinha o que
não tinha como sobreviver, alguém que sofria também de um preconceito, pois a lepra havia uma concepção religiosa na época que as pessoas não se aproximavam nem 10 metros de um leproso, dada a concepção filosófica da época, que essas pessoas eram consideradas amaldiçoadas. Então eles, o primeiro, tinha um preconceito, sofria de preconceito com as pessoas. O segundo não, alguém que tinha prestígio. Centurião era alguém de prestígio. Talvez alguém queria tirar, naquela época não existia selfie, mas com certeza nos dias de Cristo, alguém ia querer tirar uma selfie com um centurião, alguém da alta patente romana, alguém que desfrutava. Então a diferença entre esses dois aqui é gritante. Um sofre de um problema de enfermidade, o outro é sã. Um é pobre, o outro é rico. Um sofre de preconceito, o outro tem prestígio. Mas é aqui que é interessante, porque apesar da diferença gritante que os dois têm, algo os dois tiveram em comum. O que? A necessidade de Jesus. O leproso precisou de Jesus, mas o centurião também. O leproso careceu de Jesus, mas o centurião também. Isso aqui me faz entender um pensamento simples, fácil e óbvio. O quê? Que independente da posição que você tem ou que você é, todos nós precisamos de Jesus. O ignorante precisa de Jesus, o analfabeto precisa de Jesus, mas o intelectual também. O auxiliar de serviços gerais precisa de Jesus, mas o advogado também. O peão de obra, aquele que vira concreto, ali na massa, precisa de Jesus, mas o juiz também, o desembargador também. O que é lido em Cristo é que Cristo é uma necessidade de todos. Independente da posição que você tem, de quem você é, todos nós precisamos de Jesus. Eu preciso. Alguém precisa aqui hoje? A DECEM precisa de Jesus. Eu e minha casa, pastor Daniel disse aqui, todos nós precisamos de Jesus. Voltando ao texto, a Bíblia diz agora que esse centurião se aproxima de Jesus. A palavra centurião vem de uma palavra latina que significa 100. Ou seja, no resumo, o centurião era um capitão da guarda romana responsável por 100 soldados que estavam sobre o seu comando e sobre a sua tutela. O exército romano ele tinha 4 principais divisões. Na verdade, tinham mais divisões, Essas eram as 4 principais divisões básicas. Porque como o exército romano foi um exército muito extenso, ele vai do ano 27 a.C. ao ano 470 e pouco, 500 anos de existência de império. É óbvio que um império com esse largo de existência, ele vai sofrer alterações em seu exército, até porque existiam generais, existiam imperadores que eram generais, e toda vez que o imperador assumia o exército romano, alguns dele criavam funções a mais, criavam categorias a mais. Então é impossível descrever com exatidão quais eram as divisões do exército romano, mas basicamente o exército romano era dividido em 4 grandes divisões. A primeira divisão era a divisão chamada centúria, um contingente de 100 soldados. A segunda divisão era chamada de corte, um contingente de 600 soldados. A terceira divisão era chamada de legião, um contingente de 6.000 soldados, E é importante que a gente esclareça aqui, porque teve um episódio ali em Marcos 5, quando Jesus vai expulsar o demônio do gadareno, e Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele responde: legião. Quando ele diz legião, legião não é o nome da entidade. Na verdade, legião é a ordem numérica. É porque ele está usando o número de um setor do exército romano. Quando ele diz legião, ele estava dizendo que ele estava possuído de 6.000 demônios. Pastor, o que é isso? Cabe isso tudo dentro de uma pessoa? Cabe até mais, irmãos. É verdade. Cabe 100.000 demônios dentro de uma pessoa. Porque são espíritos, e espíritos não ocupam espaço no mundo físico. Mas pastor, tem gente com 6.000 demônios? Tem, irmãos. Tem gente com 10.000 demônios? Tem gente com 100.000, tem gente com 1 milhão de demônios? Tem. E o que se faz com essas pessoas? O nome de Jesus tira todos eles de uma vez só, sem precisar fazer fila indiana. Quem crê que esse nome tem poder aqui? Vai ter legião saindo hoje. Aleluia. Então é importante que a gente entenda essas divisões. Havia também uma outra divisão, chamada divisão da guarda pretoriana,
que era a divisão responsável, que fazia a guarda pessoal do imperador. Para a divisão da centúria, havia um responsável, que era chamado centurião, esse cidadão aqui. Para a divisão da corte, havia o decano, que comandava esse contingente. Para a divisão da legião, havia o legionário, que comandava a legião. Essas eram as divisões básicas do exército romano. A divisão da centúria era muito importante. E esses centuriões tinham um papel fundamental na organização do exército romano. Porque uma vez que o exército romano dominava um território, ele tinha agora o trabalho há uma diferença em conquistar e permanecer. O exército romano conquistava, mas a permanência era feita graças à organização que esses centuriões faziam nos territórios. Eles eram peças tão importantes no exército romano, que graças a ele o exército romano se tornou o maior império de todo o mundo antigo, com a sua vasta imensidão de território. Esses centuriões que faziam a gestão local dava ao exército romano controle. Por isso eram soldados primordiais na organização do Império Romano. Eram chamados de a espinha dorsal do Império Romano, porque eles faziam com que o exército romano tinha um controle total sobre aquela localidade. Então, era esse centurião aqui, um comandante, equivalente hoje a um capitão do exército romano, que se aproxima de Cristo. Dentro da centúria também havia outras divisões. Havia o centurião mor, responsável pelos centuriões, e haviam outras categorias. O texto diz agora que Jesus entra em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, esse homem, dotado de uma posição privilegiada, capitão do exército romano, agora se aproxima dele. Só que ele não se aproxima de qualquer maneira. Nós lemos o versículo de número 5. Diz que ele se aproxima rogando-lhe. Vou pedir que a igreja repita comigo. Rogando-lhe. Como é que ele se aproximou? Alguém pode olhar essa palavra e achar muito superficial, mas não. Quando você vai na originalidade dessa palavra, no grego, no Novo Testamento foi escrito em grego, essa palavra rogar tem o sentido de clamar, pedir com clemência. Essa palavra rogar tem o sentido de se humilhar, de se prostrar, de ter uma posição de humilhação diante de alguém. Aí alguém pode olhar e falar assim, mas pastor, nada demais não. Por quê? Porque quem está se humilhando aqui não é o moribundo leproso. Quem está se humilhando aqui não é o pobre cego de Jericó. Quem está se humilhando aqui não é a mulher que padece do fluxo de sangue. Quem está se humilhando aqui não é o paralítico de Betesda, 38 anos enfermos. Não. Quem está se humilhando aqui é alguém de alta patente. Quem está se humilhando aqui é alguém que tem uma posição privilegiada. Quem está se humilhando aqui é alguém que tem medalhas. É alguém que se destaca de um patamar elevado perante a sociedade. E por que é importante a gente entender isso aqui? Porque esse homem que tem posição, que tem privilégios, que galga de um privilégio, de um patamar, quando ele vê, que ele percebe que Jesus entra, ele se humilha. E por que ele se humilha? Simples. Porque ele entende que Jesus está acima do seu imperador. Ele entende que está entrando alguém ali que tem verdadeira autoridade. E o que ele faz? Se apresenta diante de Cristo e se humilha. Quando Jesus entra, o centurião se humilha. Isso aqui me faz entender um pensamento. Qual? Que quando Jesus entra em qualquer lugar, o grande fica pequeno, o exaltado fica humilde, o monte vira vale. Jesus vai entrar na sua vida, na sua casa, e muito coração de pedra lá vai se quebrar. Se Jesus fez isso por esse centurião, imagine o que ele não pode fazer naquele coração petrificado que você clama todos os dias dizendo: Jesus, não tem jeito? Tem sim. Você que pensa que não tem, Jesus pode quebrar qualquer coração de pedra e transformar em qualquer coração de carne. Alguém pode indagar e falar assim: mas pastor, é porque você não conhece a peça que tem lá em casa. Aquele coração não é nem de pedra, aquele coração é de rocha. Meu filho, você não conhece o primeiro livro dos Reis, capítulo 18.
Lembra quando Elias conserta o altar? Endireita, prepara o sacrifício, joga água e ora a Deus, pedindo a Deus para Deus responder com fogo. Deus responde com fogo, o fogo desce, e quando o fogo desce, o fogo consome 5 coisas, pastor Daniel. Primeiro, o fogo consome o holocausto. Segundo, o fogo consome a lenha. Terceiro, o fogo consome o pó. Quarto, o fogo consome a água. Quinto e último, o fogo consome até a pedra. Não entendi. Não tem coração de pedra que o fogo de Deus não consuma. Levante a mão, só quem crê comigo aqui. Corações de pedra vão ser quebrados na sua casa. Você toma posse dessa palavra? Então não se assuste se essa semana alguém que era bravo fica manso. Não se assuste se essa semana alguém que era rebelde virar obediente. Não se assuste se essa semana alguém que era ruim, áspero, ficar romântico. Levar você para comer fora num restaurante gostoso, passar numa loja da Vitor Hugo e comprar uma bolsa para você. Aleluia. Olha aí, ó. Aleluia. Não se assuste se aquele homem que é, aleluia, né, bravo, sempre grosso, passar numa loja de flor, comprar um ramalhete, chegar em casa e falar: querida, eu passei numa loja, lembrei que você ainda trouxe um Ferreiro Rocher de brinde para você. Olha lá, falou em comida, a gente fica até pentecostal, tá vendo? Só Jesus. Mas eu creio que Deus quebra corações de pedra. Esse homem se humilha, e pelo fato de ele se humilhar, ele recebe o seu milagre. Ei, não perca a oportunidade. Quando Jesus entrar, entenda que ele é Senhor, você é servo. Ele é rei, você é súdito. Ele é pastor, você é ovelha. Ele é comandante, você é soldado. Ele manda, você obedece. Ele está em cima, você está embaixo. Imagine se esse centurião, pastor Daniel, dissesse: eu me humilhar, me prostrar, eu sou capitão, eu não vou. Estaria até hoje sem um milagre. Mas ele entendeu que Jesus entrou e ele disse: perto desse homem eu não sou nada. Vou me despir de toda a minha posição, porque perto dele eu não sou nada. Até porque na presença de Deus, nada do que você é lá fora diz o que você é aqui dentro. Lá fora pode ser advogado, aqui é servo. Lá fora é desembargador, aqui é servo. Lá fora é cirurgião das celebridades, ganha milhões por mês. Aqui é servo do Senhor. Lá fora é comandante do batalhão, do que for. Aqui dá dízimo, obedece, toma santa ceia e é servo e nada mais. Porque aqui só tem um que é Senhor, o nome dele é Jesus. Quem crê? Olha, a Bíblia diz que esse homem se aproxima de Jesus. E agora ele faz um pedido. Qual? Mestre, diga. Eu queria lhe fazer um pedido. Qual? Eu queria que o Senhor curasse. Quem? O meu criado. Em outras traduções, o meu escravo. Lucas também fala do centurião, usa uma expressão que alguns dizem que é filho, mas é uma expressão equivocada. Na verdade não é filho, é um escravo, literalmente, que ele está se referindo. Ele se aproxima e diz assim: Senhor, eu quero pedir que o Senhor cure o meu escravo que jaz em casa enfermo. Quando ele pede isso a Cristo, eu tenho certeza, aliás, é uma conjectura minha, ter certeza é um pouco exagero, mas eu tenho uma convicção que Jesus, olha, deve ter pensado há algo de errado no pedido desse homem. Por quê? Porque ele não está se aproximando de Cristo para pedir por um parente. Ele não está se aproximando de Cristo para pedir por um filho, por um pai, por um tio. É muito fácil se aproximar de Cristo para pedir pelos nossos, e devemos fazer. Agora, se aproximar de Cristo para pedir por um escravo, tem algo de curioso aqui. Por quê? Porque quem está pedindo não é nenhum mestre da filantropia. Quem está pedindo é um centurião, é um militar. Alguém que se acostumou com a brutalidade da vida. Os soldados romanos eram aqueles de todos os impérios, egípcio, grego, assírio, persa, babilônio, todos os impérios. Os soldados romanos eram os que tinham os treinamentos mais intensivos. Dados históricos vão dizer que muitos deles não conseguiam passar no concurso. Muitos deles morriam, muitos deles desistiam, muitos deles não conseguiam, dada ao alto grau de esforço físico que tinha que se fazer. Esse homem aqui, que está indo pedir por um escravo, ele sabe o que é brutalidade da vida, ele sabe o que é dor.
Você sabe que a vida militar deixa algumas pessoas impacientes. Geralmente o militar, dado ao alto nível de estresse que ele sofre, geralmente são pessoas impacientes. Não estou generalizando, mas grande parte dele são pessoas impacientes, às vezes broncas, às vezes ásperas. Não porque talvez eles sejam assim, mas dado a vida que eles levam, o índice emocional, o índice de estresse faz com que essas pessoas sejam impacientes, às vezes intolerantes, às vezes estressadas. Esse homem aqui sabia o que era isso. Raciocina comigo, ele tem condições, ele tem dinheiro, ele é militar, o escravo está enfermo. Pela lógica, se o escravo está enfermo, alguém chega para ele e diz assim: patrão, escravo ciclano está enfermo, está paralítico. Então sabe o que a gente faz? O quê? Descarta e joga fora. Por quê? Porque para mim não presta. A brutalidade da vida que esse homem sofreu na vida era para fazer dele uma pessoa impaciente, era para fazer dele alguém que descartasse esse escravo. Mas não, isso aqui é terrível. Ele se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, eu quero pedir algo. O quê? Que o Senhor cure o meu escravo. Ei, ele não descarta o escravo, ele não despreza o escravo. E por que ele está indo a pedir a Cristo por um escravo? Porque apesar da vida bruta que ele viveu, apesar de tudo que ele sofreu como um servo militar, ele não permitiu que a brutalidade da vida azedasse a sua bondade. Como é que é? Ele não permitiu que tudo aquilo que ele sofreu azedasse o que ele tinha de bom. Ele sofreu na vida como militar, ele padeceu, ele passou, ele sofreu as agrúrias de uma vida militar, mas nada daquilo influenciou na bondade dele. Continuou sendo uma pessoa boa. Quando eu olho para esse homem, eu vejo a vida de muita gente aqui igual a desse homem. Porque tem gente aqui que sofreu, tem gente aqui que padeceu, tem gente aqui que já foi humilhado, tem gente aqui que já foi afrontado, tem gente aqui que já foi, quem sabe, sofreu as mais agrúrias, ofensas de alguém. Mas sabe o que é interessante? É que tudo aquilo que veio contra você, que você sofreu, não te deixou pior. Você estendeu a mão para muita gente, mas nunca ninguém estendeu a mão para você. Você já orou por muita gente, talvez ninguém nunca orou por você. Você já ofereceu o seu ombro para muita gente chorar, mas quando você chorou, talvez não teve um ombro para você chorar. Você já deu um prato de comida para muita gente, mas talvez quando você precisou um dia, você não teve. Era para você ser uma pessoa revoltada, era para você ser uma pessoa, sabe, que olhasse para as pessoas e não gostasse de ninguém. Mas sabe o que é interessante? É que apesar de tudo isso, nada disso alterou quem você é. Aleluia, você continua sendo essa pessoa maravilhosa. Você continua sendo quem você é. Por quê? Parabéns, você não permitiu que a bondade azedasse o que você tem de mais precioso em você. Sabe o que é isso? Quem tem isso se chama graça vivida em seu interior. As pessoas dão o que elas têm para oferecer. Quem tem ódio oferece ódio, quem tem graça oferece graça. Quem tem angústia oferece angústia, quem tem amor oferece amor. A tudo aquilo que veio contra você para te ferir não interferiu na bondade. Você continua sendo essa pessoa que você é ungida, cheia de Deus. Pega isso. Não permita que nada do que veio sobre a tua vida mude a sua essência de quem você é. Estão falando mal de você, continue abençoando. Estão criticando você, continue entregando nas mãos de Deus. Por quê? Porque ainda que façam mal contra mim, eu não consigo ir na contramão daquilo que Deus me chamou para ser. Eu tenho que ser fiel a Ele, eu tenho que fazer a vontade dEle. Aí eu me lembro de Davi, quando Jessé chama Davi e diz assim: Davi, pega esses queijos, pega essa torrada, pega esses pães, leva para o seu irmão. Aonde ele está? Está lá na fronteira da guerra. Davi pega os queijos, Davi pega os alimentos e vai. Quando ele chega lá, ele vai levar alimento. Sabe para quem era o alimento? Diga comigo, Eliabe. Para quem era o alimento? A última vez, mais alto. Para quem era o alimento? Sabe quem era Eliabe? O irmão mais velho, ciumento. O irmão que não gostava, o irmão que desenhava, o irmão que olhava para ele com desprezo, o irmão que quando ele foi lá na fronteira lutar contra Davi, apontou o dedo para ele. Pela lógica, papai, eu não vou levar alimento para ele não. Por quê? Porque ele não gosta de mim. Eu não vou levar alimento para ele não. Por quê? Porque ele não vai com a minha cara. Só que Davi está dizendo, é para levar alimento para ele, ainda que ele não goste de mim, eu faço questão de alimentá-lo. Ainda que ele não vai com a minha cara, eu faço questão de ir. Por quê? Porque cada um oferece o que tem. Aleluia. Lhe ofereceram flechas, você devolveu com amor. Sabe o que é lindo? Sua recompensa não vem dos homens.
Aponta lá para cima. Seu galardoador chama-se Jeová. Os homens lhe oferecem mal, Deus lhe dá o bem. Os homens lhe ofendem, Deus lhe enche da graça. Aleluia. Ele se aproxima de Jesus e ele faz esse pedido: Senhor, rogo-te que o Senhor cure o meu servo que jaz em casa enfermo. Jesus falou: tem algo de errado com esse homem. Esse homem tem algo aqui para me aprender com ele. O texto diz então que ele conversa com Jesus. Aí eu preciso me valer de Lucas, porque Lucas também fala do centurião de Cafarnaum. Mas como Lucas escreveu para os gregos e sempre era mais detalhista em suas narrações do que Mateus escreveu para os judeus, Lucas para os gregos, fazia com que ele precisava esclarecer mais certos contextos. Lucas vai dizer algo que Mateus não diz. Lucas vai dizer lá no capítulo 7 que quem foi se aproximar de Cristo para fazer o pedido não foi o centurião, foram os anciões da sinagoga. Eles se aproximam de Jesus e falam assim: Senhor, viemos aqui pedir por alguém. Quem? O centurião. E por que você quer que eu ore, que eu abençoe ele? Porque ele ama a nossa nação e ele nos construiu até uma sinagoga, e ele é digno que você abençoe ele. Lucas nos dá um ouro muito interessante. Por quê? Porque é bem provável que esse centurião seja um prosélito. Prosélito eram aquelas pessoas de outras religiões, de outras nações que se convertiam ao judaísmo. Uma pessoa de outra nação, quer seja grega, quer seja romana, se aproximava de um sacerdote e dizia: a partir de hoje eu quero ser judaizante. Ele passava por um ritual que era aceito na cultura, na religião do judaísmo, como um prosélito. E provavelmente ele deveria ser, a Bíblia não diz, mas o texto diz que ele construiu uma sinagoga. Pastor, o que eram as sinagogas? As sinagogas eram as congregações judaicas que os judeus passaram a criar no período do cativeiro romano. Porque quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, lá não existia o templo foi foi destruído em Jerusalém. Então eles, a fim de preservar o costume da leitura, dos ensinamentos e da adoração a Deus, eles criaram pequenas igrejas para preservar o ensinamento e a adoração. Surgem então as sinagogas. No período do Novo Testamento elas estão espalhadas por todo Israel. O texto diz que esse centurião construiu uma sinagoga, colocou os anciões lá dentro e abençoou a obra. O que acontece agora? Ele sofre de um problema. E quem é que vai interceder por ele? Os anciões. Ou seja, ele constrói a igreja, coloca os pastores lá, e agora os pastores estão abençoando ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Pastor Daniel, o centurião investiu no culto. Quando ele constrói a sinagoga, coloca os pastores lá dentro, o que é que ele está dizendo? Estou investindo no culto. Por gentileza, sorriso nos lábios, diga para duas pessoas: invista no culto. Porque as pessoas desconhecem o poder de um culto. As pessoas desconhecem o que Deus é capaz de fazer num culto. Você está num culto. Deixa eu te dar algumas palavras aqui que talvez você não sabe. Foi num culto que Zacarias teve a promessa confirmada pelo anjo, quando o anjo disse: vai ter um filho. Minha mulher é estéril, sim, mas mesmo assim eu estou dizendo: você vai ter um filho. Foi no culto que o paralítico da Porta Formosa foi curado, e Pedro e João subiam ao templo para orar. Foi no culto que os discípulos estavam reunidos e veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E o texto diz: e todos, vou repetir, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foi no culto que Isaías estava, aleluia, lamentando a morte de Uzias, e de repente ele olhou para o céu e viu um trono. O trono na terra estava vazio, o rei havia morrido, mas o trono no céu estava ocupado.
E a Bíblia diz que quando ele olha, ele vê os serafins voando por cima do trono, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Foi no culto que muitas coisas aconteceram, e Deus manda dizer: pode ser nesse culto aqui hoje que o teu milagre pode acontecer. Palavra de Deus para a tua vida: aproveita o culto, porque a vitória pode ser hoje. Aproveita o culto, porque a tua bênção pode ser hoje. As pessoas desconhecem o poder de um culto. Imagine se o centurião tivesse deixado de construir a sinagoga para fazer outra coisa. Imagine se você tivesse deixado de vir para a igreja para ver a final do paredão do Big Brother. Estava emparedado até hoje. Imagine se você tivesse deixado de vir para a igreja e tivesse por aí, aleluia, sabe-se lá fazendo o quê? Mas você disse: não, eu vou para o culto, porque naquele culto hoje algo de extraordinário pode acontecer. Por isso que quando eu prego nas igrejas, não me incomoda aquela irmãzinha que fica lá atrás, às vezes ligada, dando glória e aleluia, e dizendo glória a Deus, e alguém se incomoda, meu filho, é porque ela sabe o que pode acontecer no culto. É por isso que não me incomoda a gente que vem para a igreja, enquanto outros se distraem, não gostam, ficam despercebidos. Tem gente que está ali dizendo: Deus, pode ser agora, o Senhor pode operar na minha vida agora. É porque ela sabe o que Deus tem na vida dela, e ela sabe o que Deus pode fazer no culto. Então, palavra de Deus para a tua vida: faça o seu culto e deixa Deus, aleluia, realizar o milagre na sua vida. Aleluia. Deixa eu ver se tem alguém aqui que vai investir no culto aqui hoje. Se você crê, levante uma de suas mãos e faz o seu culto aí, porque pode ser hoje. Elema-se candaranha. Pode ser hoje. Invista no culto. Quando alguém dizer: não vem para a igreja, é aí que você tem que vir. Quando você falar: eu vou para a igreja, bateu o desânimo, é aí que você tem que vir. E pode perceber, no dia que Deus mais te surpreende, é aquele dia que você quase não vem. Quando você diz: eu não vou, bate o cansaço, bate o desânimo, vizinha chamou, é hora de fazer unha, tem que fazer cabelo, não tenho roupa, 500 vestidos no armário, não tenho roupa, aleluia, o que eu vou fazer? Aí você diz: não vou, aí tu vem. Quando tu vem, Deus te surpreende, fala contigo, te renova, te abençoa. Por quê? Porque quanto mais luta tem, mais vitória Deus te abençoa. Ele vai investir no culto e ele faz o pedido. Agora vamos para a resposta de Jesus. O Senhor pode ir lá em casa, curar o meu servo que jaz em casa, enfermo. Olha a resposta de Jesus: eu irei. Aleluia. E lhe darei saúde. Vou repetir. Você pode ir lá em casa, fazer um milagre. Jesus olha para ele, sorriso nos lábios, e diz: eu irei. É só para quem crê. Eu irei. É só para quem já tomou posse. Eu irei e lhe darei saúde. Vai me chamar a atenção a resposta que ele dá para os dois, pastor Daniel. Porque quando o centurião se aproxima de Jesus, ele faz um pedido, o leproso também. Qual foi o pedido do leproso? Verso 3: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Qual foi o pedido do centurião? Senhor, se quiseres, pode ir lá em casa curar o meu servo que jaz em casa enfermo. Olha a resposta. Para o leproso que disse: se quiseres, pode me purificar, Jesus disse: eu quero. Para o centurião que perguntou: se quiseres, pode ir lá em casa, Jesus disse: eu irei. Não entendi. Olha para duas pessoas e diga: ele quer e ele vai. Oh, aleluia. Vou repetir: ele quer e ele vai. Não, deixa eu ver quem pega. Joga a mão no terceiro andar. Não, joga as duas para confirmar. Ele quer e ele vai. Quem recebe? Ele quer e ele vai. Ele não só quer, ele está dizendo que ele aleluia. Tem gente que não quer, mas ele quer. Tem gente que não vai, mas ele vai.
Tem gente que não gosta, mas ele gosta. Tem gente que está incomodado, fazendo fica e dizendo: Deus não vai operar, Deus não vai agir, oração contrária. Só que é aí que está. Não adianta Ciclana não querer, não adianta Bertano não gostar, não adianta, aleluia, Ciclano orar ao contrário. Porque ainda que todos não queiram, Deus quer. Pastor Daniel, ele quer. Cândido, ele quer. Adolescente, ele quer. Obreiros da ADCEM, ele quer. ADCEM, ele quer. E ponto final. Por gentileza, sorriso nos lábios. Sei que tem gente que não gosta, mas por favor, me ajuda. Olha para duas pessoas e diga para si: meu filho, se ele foi com a tua cara, não tem jeito. Ei, que manacandaraia. Aleluia! Tem gente que não gosta, tem gente que acha esquisita, tem gente que acha desse jeito, tem gente que acha assada. Mas ele olhou e disse assim: pode ser do jeito que as pessoas dizem, mas eu quero abençoar, quero curar, quero, aleluia, derramar meu milagre. Então faz cara feia, enrola bigode, mas Deus vai operar do mesmo jeito. Glória ao Senhor! Ei, glória! Ele quer e ele vai. Ainda que todos não queiram, eu não estou preocupado se alguém quer, eu não estou preocupado se alguém gosta, eu não estou preocupado se alguém está fazendo cara feia. Até porque, enquanto os fariseus faziam cara feia, Jesus passava nas águas e Deus lá de cima dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Ei, quem tem um sorriso de Deus no céu não tem medo de cara feia na terra. Levanta a mão, aleluia, 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 aleluia. Ele quer e ele vai. Aleluia. Agora, esse homem vai surpreender Cristo, porque quando Jesus diz para ele: eu quero, eu vou, e eu vou dar saúde, me dá o endereço, aonde é, manda o Google Maps, me dá o Waze que eu vou lá agora. Ele olha e diz: espera aí, deixa eu lhe falar algo, Senhor. O que é que você quer dizer? Deixa eu lhe contar algo que talvez o Senhor não saiba. Apesar do que, o Senhor é filho de Deus. Mas deixa eu lhe descrever aqui o que? Eu sou um homem de autoridade. E também sou sujeito às autoridades. Sou um centurião. Eu tenho ordens. E eu tenho pessoas que obedecem às minhas ordens e aos meus comandos. Digo a esse vai, ele vai. Digo aquele vem, ele vem. Digo aquele vai lá, ele vai lá. Digo aquele faz isso e faz isso. Jesus olha e diz: em outras palavras, eu mando e eles obedecem. E a minha ordem vai à distância. Porque eu mando aqui em Cafarnaum, o soldado obedece lá na Galileia. Eu mando lá na Galileia, o soldado obedece lá em Samaria. Eu tenho ordem e a minha ordem vai à distância. Jesus olha para ele com essa cabeça e diz: o que você quer dizer com isso? Oh Jesus, assim como eu tenho soldados aos meus comandos, eu sei que o Senhor também tem. Mas diferente de mim, você não tem soldados. Você tem anjos que te assistem de dia e de noite. O que você quer dizer com isso? Com essa autoridade toda, você não precisa nem sair do teu lugar, daqui mesmo de onde o senhor está. Diga somente uma palavra e lá em casa o meu servo sarará. Jesus deu um sorriso atrás da orelha e falou: meu filho, nem mesmo em Israel vi tanta fé. Vai para casa. Por quê? Porque enquanto você está aqui, teu servo jaz em casa curar. Quem crê que enquanto você está aqui, ele está indo na sua casa agora? Quem crê que enquanto você está aqui, ele está curando alguém lá agora? Quem crê que enquanto você está aqui, ele está lá fora dando livramento agora? Ele é Deus de perto, ele é Deus de longe. Ele opera em Caxias, ele opera em Belfor Roxo, ele opera em São João, ele opera no Sul, ele opera no Amazonas, ele opera nos 27 estados da Federação Brasileira. Ele está aqui, mas seus parentes lá do norte estão sendo abençoados. Ele é Deus. Oh, aleluia. O texto diz que Jesus olha e diz para ele: nem mesmo. Antes, algo me chama a atenção aqui. Por quê? Porque o servo estava paralítico. E toda enfermidade requer um profissional da área. Quem tem problema de coração precisa se tratar com quem? Com quem? Quem tem problema nos dentes?
Quem tem problema na boca, nariz e ouvido? Foi batizado com o Espírito Santo, né? Eu nem me atrevo a falar essa palavra. Qual é o nome, pastor? Até o senhor gaguejou um pouquinho aí. E o senhor é mestre aqui. Qual é o nome, Cândido? Deixa quieto. Otorrinolaringologista. Quase tremou aqui também. Quem precisa, quem tem problema na pele, precisa de quem? Quem tem problema nas juntas? Acho que é, né? Ortopedista. Até o pregador ficando, oh meu Deus. Só Jesus, né? Toda área física requer um especialista da medicina. Quem está paralítico, tem alguém responsável por paralisia? Aí sim, acho que fisioterapeuta. Acertei? Sim. Pela lógica, Senhor, diga somente, ou então mande somente um fisioterapeuta, para que dê um jeito no meu servo que já é paralítico em casa. Mas não, ele não pede nem a cardiologista, nem dermatologista, nem otorrino, nem fisioterapeuta. Quem lembra? Ele pede somente uma. Por que ele pede? Porque a palavra é o melhor remédio. Ele está enfermo, mas sua palavra é o suficiente. Palavra é melhor que Doril, Dorflex, Novalgina, Tetraciclina, Cataflan. Palavra é o melhor remédio para sua alma. Diga somente uma palavra. Aleluia. O Rodrigo Lopes costuma dizer que o diabo quer te deixar oprimido para ficar deprimido, para tomar, aleluia, comprimido. Mas Deus, aleluia, te lavou, te resgatou, te salvou, aleluia, porque você é lavado, comprado, resgatado, abençoado. A palavra é o melhor remédio. Quer ver? Tem gente tomando remédio e está morrendo. Tem gente aqui hoje comendo palavra e mesmo com os problemas está vivo. Deixa eu ver. Aleluia, recebe palavra hoje. Aleluia, glória a Deus. O texto diz que Jesus olha para esse homem e agora vem a reação de Cristo. Versículo de número 10, perdão. Diga comigo, igreja. E Jesus ficou maravilhado. Pode repetir de novo? Você que pode ser enfadoso, mas tem algo aqui. 1, 2, 3. Jesus ficou maravilhado. E para alguém que é chamado na Bíblia de maravilhoso, ficar maravilhado, é porque tem algo aqui que chamou a atenção dele. Jesus fica maravilhado com a atitude desse homem. Só que Jesus não está se maravilhando com a sua patente. Jesus não está se maravilhando com as medalhas que ele tem como militar, cheio de condecorações. Jesus não está se maravilhando com a farda dele. Por que Jesus não está se maravilhando com isso? Porque Jesus não se maravilha com aquilo que nós nos maravilhamos. Jesus tem um conceito diferente de maravilha do que nós. Até porque o conceito de maravilha hoje está muito ruim. Quer ver uma coisa? Nós moramos numa cidade que no mundo afora é conhecido o quê? Como cidade? A cidade que é considerada maravilhosa hoje é o pior estado da federação. Falida, não tem, onde tem maior índice de assalto, violência, onde a situação, eu viajo aí de vez em quando por alguns estados, o pessoal fala, você é da onde? Eu sou do Rio. Ele fala assim, eu vou para qualquer lugar, menos pro Rio. Por quê? E lá o pessoal morre, metem tiro na favela, né? Aí teve um dia que eu falei para ele que uma vez eu estava pregando lá na Vila do João, não sei se alguém conhece ali na linha amarela. A linha amarela é a divisão da Baixa do Sapateiro com a Vila do João. Tem uma igreja ali na divisa, Pastor Irapuã, na divisão. Eu preguei ali é chamada Faixa de Gaza. Por que será, né? Ali é onde a bala come. Eu já preguei num culto, que a igreja fica na rua principal, onde eu estava aqui na igreja ministrando, e lá fora o povo dando glória, fogo caindo, e lá fora eu vi os traçantes passando assim na borda, os traçantes passando na borda da igreja. Eu falei, Jesus, que situação, hein? Crente no Rio de Janeiro adora debaixo de 2 fogos, o fogo de Cristo e o fogo da bala. Eu pensei comigo, aí eu falei assim, é por isso que Rio de Janeiro é um celeiro de pregador, porque aqui crente nasce no meio da guerra. Tem gente aqui que alguém disse pra você, ó, não vai não, porque o morro o bicho tá pegando. Você disse, que bicho tá pegando, rapaz? Se correr o bicho pega, mas se der glória o bicho corre, meu filho.
Tem gente aqui que disseram para você, não vai porque está violento. Violento, eles não conhecem o meu Deus. Violento é cair na mão desse Deus vivo. Horrenda coisa. Por quê? Crente guerreiro, crente que nasce mesmo, que adora mesmo. Por isso eu sei que Deus tem soldados aqui na DC. Cadê os soldados de Deus aqui hoje? Olha para o teu irmão da esquerda, diga para ele assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Deus está guardando a sua vida. Agora, voltando ao texto, o texto diz que Jesus ficou maravilhado. Agora, por que Jesus se maravilha? Jesus não se maravilha com os valores externos. Jesus não se maravilha com o que é visível. Nós nos maravilhamos com o visível e intangível. Jesus se maravilha com o intangível e visível. Por quê? Porque nós nos maravilhamos com a marca do relógio. Nós nos maravilhamos com o carro que chega na porta. Nós nos maravilhamos com polpa. Nós nos maravilhamos, aleluia, com a Dudalina, com tudo aquilo que é visível. Mas Jesus não. Jesus se maravilha com aquilo que ninguém vê. O quê? Fé e obediência. Vou repetir: fé e obediência. Quer deixar Jesus maravilhado? Obedeça. Quer deixar Jesus maravilhado? Seja fiel e tenha fé, e Jesus vai ficar encantado com você. Estou caminhando para o final do texto. Agora Jesus vai vir e vai dar um puxão de orelha santo. Olha para mim aqui. Prepara-se para o puxão de orelha do mestre. Pastor, Jesus dá puxão de orelha? E qual é o puxão de orelha? Jesus vai dizer: maravilhou-se. Mateus vai dizer: maravilhou-se Jesus e disse: nem mesmo em Israel vi tanta fé. O que é que Jesus está dizendo aqui? Nem mesmo na comunidade de Israel, em toda Israel, mais ou menos isso aqui, nem mesmo na escola da fé, aonde se deveria aprender de fé, onde mais se trabalhou para ter fé, onde mais Deus realizou seus milagres para que eles tivessem fé, nem mesmo aqui vi tanta fé. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque o centurião não era um judeu, o centurião era um romano, um estrangeiro. Ei, não se assuste quando Jesus se maravilhar mais com os de fora do que com os de dentro. Sumiu até o glória a Deus, né? Eu vi o glória a Deus ali da Dioclésia, né? Não se assuste quando Jesus se maravilhar mais com os de fora do que com os de dentro. Porque às vezes, pastor, os de fora deixam Jesus mais encantado com os de dentro. Lembra lá do pastor Ananias, da congregação de Damasco, filial de Jerusalém? Que Jesus se apresenta a ele e diz: Ananias, vou te dar o nome do próximo evangelista. Ananias deve ter aberto o livro do hall de membro, pastor Daniel, e disse: tenho aqui João, André, José, Tiago, Felipe. Jesus olha para ele e diz assim: o nome do próximo evangelista não está nessa lista. E quem é ele? Anota aí: Saulo de Tarso. Ele olhou e disse: não pode ser. Por quê? Porque muito ouvi acerca desse homem, que ele tem poder dos principais dos sacerdotes para matar aqueles que invocam o teu nome, que ele é isso, que ele é aquilo. Jesus deve ter dito para ele: ele é tudo isso e mais uma dúzia de coisas que você não sabe. Ele é bem pior do que isso aí que você falou. Só que enquanto você está falando dele aí, eu já peguei ele lá no caminho de Damasco. Lembra, pastor Daniel? O senhor disse uma vez, aleluia, eles conhecem a sua história do caminho de Damasco para lá, mas eles não sabem o que Jesus fez de lá para cá. Enquanto muita gente fala do seu passado, Deus está dizendo: o seu passado eu amassei. Aleluia, Ananias, enquanto você fala dele, eu já quebrei esse barro, eu já amassei esse Saulo. Enquanto você fala dele, ele está lá de joelho dobrado, esperando você ir lá colocar a mão na cabeça dele, porque ele pode ser tudo isso que você falou, mas para mim, ele é vaso escolhido para levar a minha palavra diante. Aleluia. Ei, quando os de casa não faz, Deus vai lá fora, pega quem não tem e quem não é, para colocar aqui dentro e dizer: já que você não faz, tem muita gente querendo fazer, tem muita gente. Aleluia. Mas se eu não fizer, não vai dar certo. Se o meu nome não tiver, esse negócio não vai para frente. Se eu não participar, não tem jeito. E se eu não colocar a mão, nada dá certo. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: se você não clamar,
até as pedras vão clamar no teu lugar. Aleluia. Eu não vou perder para pedra. Você vai perder para pedra? Alguém vai perder para pedra aqui? Aleluia. O texto diz que Jesus olha e agora diz para ele: nem mesmo Israel viu tanta fé. E Jesus lança uma palavra agora que vai atingir a nós. Que palavra é essa? Jesus, no meio daquele milagre, olha para as pessoas que estão ali e diz assim: e vos digo mais, o quê? Muitos virão do ocidente e assentar-se-ão à mesa. Com quem? Abraão, Isaque e Jacó. E os que estão na mesa serão tirados, e os que estão de fora vão sentar. Sabe de quem Jesus está falando aqui? Bata no peito e diga assim: de mim. Olha para o teu irmão da esquerda, da direita, e diga assim: de nós. Porque nós éramos esses gentios que não fazíamos parte dessa aliança, mas enquanto nós estávamos fora, o nosso lugarzinho na mesa estava reservado. Aí Jesus disse: tem muito lugarzinho aqui de gentio que está lá fora, mas eles vão vir sentar na mesa. Olha para cá, tem gente que está lá fora, seu parente, seu tio. Você está dizendo: Deus, como será a vida de ciclano? Deus manda dizer que o lugarzinho da mesa dele está garantido. Faça a sua parte e Deus irá, e eles vão vir para sentar na mesa. Muitos virão e se assentar-se-ão uma mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. E os filhos das trevas, ou seja, os falsos, serão tirados para que os dignos entrem no lugar. Quando o falso sair, o verdadeiro entra. O problema do falso é que o falso é uma cópia, pastor. O falso é uma xerox. O falso, ele quer ser igual ao verdadeiro. Só que o falso é importante que ele exista. Para quê? Para mostrar quem são os verdadeiros. Mas ainda que o falso exista, uma coisa é certa: qual? Falso sempre será falso, verdadeiro sempre será verdadeiro. Uma máscara não subsiste por muito tempo. Uma hora ela há de cair. Se não cair, ela derrete pelo fogo de Deus. Mas ninguém consegue sobreviver, segurar uma máscara por muito tempo. Uma hora a mão cansa. Mas fica tranquilo, porque isso não é papel nosso de escrever quem é falso e quem é verdadeiro. Aleluia. Quem conhece de falso e verdadeiro é o maior de todos os verdadeiros. Aqui eu encerro, e eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, e gostaria que preparasse um hino aqui, que eu quero encerrar com um louvor, pastor Miguel, o senhor me permite? Não sei quem vai cantar, se o Libni, ou então se alguém da casa, vem aí. Libni, então Libni, vem Libni, prepara um hino aqui de adoração bonito, que há uma atmosfera muito gostosa aqui. Isso, ministério de louvor, pode vir isso, porque o Senhor está aqui. Eu quero encerrar essa palavra aqui hoje com o seguinte ensinamento. O texto diz que esse homem vai encantar Jesus. Enquanto eles se preparam aqui, deixa só os instrumentos, né? Já vai preparando com eles ali. Eu quero que você olhe para mim agora, para a gente pegar a última palavra aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui hoje, diga vitória. O texto diz que depois desse centurião, pastor Daniel, olha o que acontece a descer em toda a igreja, olha para cá. Mateus 27, 54. Um centurião aos pés da cruz reconhece Cristo como Filho de Deus. Atos 10, 22. Um centurião Cornélio se converte à igreja cristã. Atos 23, 17. Um centurião reconhece Paulo como cidadão romano e o salva de uma multidão. Atos 24, 23. Um centurião tomou medidas para salvar a Paulo de ser assassinado de uma multidão. Atos 24, 23, um centurião Félix ordenou a escolta de Paulo. Atos 27, 43, um centurião acompanhou Paulo em sua viagem romana dentro do navio e tratou ele com mérito e prestígio. Não entendi, pastor. A fé desse centurião abriu a porta para outros centuriões. Depois que ele creu, outros centuriões passaram a crer. Não entendi. O que Deus vai começar a fazer na tua vida vai abrir porta para outras pessoas.
O que Deus vai começar a fazer na tua vida vai chegar na tua família, na tua casa, nos seus parentes. Por isso, você não pode parar. Porque às vezes o milagre que vai chegar na tua família vai passar por você. Palavra de Deus para a tua vida: não pare. Se você parar, sua família tomba. Se você parar, sua casa cai. Mas porque muita gente lá está de pé? Porque você está sendo um canal de Deus para eles. Levante a mão toda descendo. Eu estou sentindo uma presença aqui. Enquanto você está de pé, o seu filho está de pé. Ele não vem para a igreja, mas ele está sendo abençoado. Seu marido não quer nada com Jesus, mas Deus está guardando a vida dele. Aleluia, aquela pessoa, aleluia, não voltou ainda, mas a tua fé está segurando muita gente lá. A fé que Deus estabeleceu na sua vida vai alcançar ele. Fecha seus olhos, estenda suas mãos. E para encerrar, sabe qual foi a ordem de Jesus para esse centurião? Olha para cá. Eu pedi você fechar os olhos. Olha para cá. Como crestes, assim te seja feito. Vou repetir. Como crestes, assim te seja feito. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? O milagre é na medida do que você crê. Em outras palavras, ei centurião, eu estou te dando um cheque já assinado. O valor é você que coloca. Aleluia. Como é que é? O cheque já está assinado. O valor é você que coloca. Vai colocar quanto? 100 reais? Não. 1.000 reais? Não. 100 mil reais? Não. 1 milhão? Não. Bilhões e bilhões. Não entendi. O que determina o que sai do poço não é a quantidade da água, é o tamanho do balde. Deus manda dizer que se você estiver satisfeito com o que você viveu até hoje, amém, foi a medida que você quis. Mas se você falar: Deus, a partir de hoje eu quero mais, eu quero mais. Chega do superficial, chega do marasmo, chega do raso. Eu quero mais. Então Deus vai dizer: então recebe mais. Adora o Senhor. Isso.
recebe. Oh, aleluia. O que é isso? Deus está te visitando agora. Deus está te visitando agora. Sinta a presença de Deus. Ao som desse louvor. Estamos aqui, tão sedentos em ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Cante com a sua alma. Enche este lugar. Teu desejo. Cante com a intrepidez. Teu poder. Cante sem medo. Teu poder. Então vem guiar Por quê? meu coração. É o teu. É o teu altar. Eu quero ouvir. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então Recebe presença de Deus. Recebe poder. Recebe glória. Recebe renovo. quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, Quem vai dar honra a Ele? Deixa eu ver. te damos Quem vai dar glória a Ele? Deixa eu ver. Vai levar. Ele vai adorar. Espírito de Deus. Te damos glória, teu é o poder, Bem suave. Só os instrumentos. Quem ouviu a palavra de Deus aqui hoje? Quem entendeu tudo que Jesus falou aqui hoje? Quem está saindo alimentado por essa palavra? Mas eu não posso encerrar esse culto sem perguntar a você. Quem entrou por essas portas hoje, por alguma razão se afastou de Jesus, estava longe dos caminhos do Senhor. Deus te conhece e sabe quem você é. E por alguma razão você tropeçou, vacilou, mas não nos interessa saber o quê. O que me interessa é saber que essa palavra entrou em seu coração e que você não quer voltar para casa da mesma maneira. Pastor, eu quero. Se você hoje ouviu essa palavra, Deus falou ao teu coração, e você quer tomar uma decisão de voltar para Jesus, sai do seu lugar agora. Roda essa multidão aí. Vem aqui na frente. Pastor, eu quero. Pastor, entrei aqui, vacilei, estava afastado, estava longe dos caminhos do Senhor. Mas essa palavra, pastor, falou meu coração. Depois dessa palavra eu estou renovado e quero voltar. Quero fazer uma aliança com Deus, retornar os caminhos do Senhor, ser uma nova criatura. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar agora. E vem aqui na frente, rompe essa multidão. Eu quero. Pastor, essa palavra está fervendo em meu coração. Vem agora. Vem agora. O Espírito vai te trazer agora, o Espírito de Deus. Você não pode voltar para casa da mesma maneira que você veio. Vem, Jesus te ama. Jesus falou tanto com você. Jesus tratou tanto contigo. Aleluia. Vem, Deus tem obra na sua vida. Eu quero, sai do teu lugar e vem. Ô pastor, eu quero retornar, eu quero fazer uma aliança com Deus. Vem, Jesus chega. Pastor, eu quero voltar a ser o que eu era antes. Vem. Deus falou tanto com você. Deus tratou tanto com você. Deus foi na sua alma. Então faça. Vem, Jesus chama. Pastor, eu quero ir, mas algo me prende. Prende não, prendia. O ferro está sendo despedaçado agora. As algemas estão sendo quebradas agora. Seja livre, vem. Quem vai te trazer o Espírito de Deus. Sai do teu lugar, rompe essa multidão e vem. Jesus chama. Jesus chama. Jesus chama. Vem. Ele tem uma obra na sua vida.
culto ainda não terminou. E nem que Deus estenda o culto o tempo que for para te salvar, Ele vai estender. Que mais vale uma alma salva do que o mundo perdido. Mas se essa palavra entrou em teu coração, que Deus te abençoe. Ao som desse último refrão, eu agradeço a oportunidade e peço algo a você por gentileza. Toda a igreja, não sente antes, sem virar para alguém da esquerda, da direita, para frente, para trás e dizer assim, ó: Ele quer e Ele vai. 1, 2, 3. Diga isso para 2 ou 3 pessoas. Ele